Senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai fazer uma bateria de questões referente à lei de racismo, direcionada ali para o concurso da PM de Alagoas, beleza? PM Alagoas em 2026, só questões da CESP, Sebrasp, que é pra gente trabalhar bastante essa banca, beleza? E é isso, vamos pra cima. Pra quem não me conhece, me chamo Gabriel Mendonça. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo, irmão. Trago vários vídeos aqui sobre resolução de questões de extravagantes e de outras matérias também, como direito administrativo, como também compartilho um pouquinho da minha trajetória no mundo dos concursos, beleza? Então, se você tiver interesse, pode investigar o canal aí e extrair o máximo de conhecimento de maneira gratuita que o nosso canal tem, beleza? Show? E é isso, vamos pra cima, vamos embora, vamos para resolver aqui as questões, vamos embora. Vamos lá, senhores, como é que vai funcionar? Vou explicar aqui como eu sempre explico, né, no início de qualquer bateria de questão. Eu vou colocar aqui a questão, irmão, e eu quero que você primeiro resolva e depois acompanhe a resolução comigo. Porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que acabam só assistindo um vídeo, não acaba tentando resolver por conta própria, só quer ver a pessoa resolvendo questão. É interessante que você faça primeiro, eu quero que você faça primeiro e depois acompanhe a resolução comigo, beleza? Show? Então, ó, sem mais enrolação, quero também que você olhe para a tela, não quero que você olhe para mim. Quando eu vou olhar para mim, eu vou falar. Show? Beleza, primeira questão na tabelinha, vamos lá. Espero que você já tenha resolvido, vamos acompanhar aqui a resolução comigo. Primeira questão. A respeito dos crimes contra a honra previstos no Código Penal e dos crimes resultantes de preconceito de raça, cor, previstos aqui na nossa lei, julgue o item seguinte com base na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores. Senhores, CESP tem uma gente que faz o seguinte, coloca um textozinho grande no enunciado, que muitas vezes não é nem relevante. Então, o que acontece? Eu recomendo que você já parta logo para o comando da questão. Aqui eu fiz questão de destacar qual é o comando. Né? O comando, pessoal, é esse aqui, ó. Esse aqui que é o comando, ó. Está em negrito, certo? Só que na hora da sua prova não vai estar em negrito, mas você facilmente consegue identificar, beleza? Porque muitas vezes isso aqui não vai trazer informação nenhuma para você, tá? Então vai direto pro comando, beleza, irmão? Então vamos lá, vamos pro comando aqui, ó. Com base no conceito político-social de racismo, definido no caso Elanger, o STF considerou aplicáveis aos casos de homotransfobia os tipos penais previstos na lei 7716 de 89. Essa lei aqui, senhores, é a nossa lei de racismo, tá? Nossa lei de racismo. Gabriel, eu preciso saber decorar o número da lei, irmão? Eu não vou dizer que precisa, mas é interessante que você saiba. Mas de tanto resolver questão, isso se torna natural. Você já associa, né, esse código à lei. Por exemplo, lei de tortura 9455 de 97. Lei de racismo 7716 de 89. Então essas coisas assim, você já vai pegando automaticamente, beleza? Com base em resolução de questões, tá? Então vamos lá. Gabriel, não entendi nada desse comando aqui, ó. Falou aqui desse caso, o Elanger, sei lá como é que fala o nome aqui. Eu preciso saber desse caso? Irmão, não precisa, tá? Por quê? O que ele fala aqui, ó? Com base no conceito político-social de racismo definido no caso Elanger, o STF considerou aplicáveis os casos de homotransfobia, os tipos penais previstos na lei de racismo. Basicamente, o que está falando aqui, ó? Que o STF, ele considerou, né, para os crimes de homotransfobia, ou seja, de homofobia ou transfobia, certo? As penas previstas na lei de racismo. Isso está certo ou está errado? Irmão, olha aqui para mim. Tá certo, beleza? Por quê? Eu vou lhe explicar agora. O gabarito tá certo, tá? Por quê? Vamos lá. Não tem ainda, senhores, uma lei que tipifica, uma lei específica só para o crime de homofobia e transfobia. Então, para que esse crime ele não fique impune, ou seja, que ele não fique sem uma lei ali, sem uma lei específica para resguardar, para criminalizá-lo, a gente entende o seguinte: o próprio STF, né, o próprio Congresso Nacional, através de uma ação, né, de declaratória de omissão, né, um ADO 26, se posicionou e falou o seguinte: para que não fique o crime, para que não fique ileso, né, para que o criminoso ele não fique isento de ser julgado, da pena de ser condenado, o que acontece? As condutas de homofobia e transfobia, elas se enquadram em modalidades da lei de racismo, certo? Elas se enquadram ali como espécies de racismo, beleza? Então o STF entendeu. Então o cara que, por exemplo, comete homofobia e transfobia, ele vai responder pela lei de racismo. Ou seja, ele vai estar sujeito aos tipos penais previstos na lei de racismo. Tudo bem? Então, gabarito certo, beleza? Segunda questão, vamos lá resolver. Durante o horário... Ó, agora sim, ó, senhores, olha aqui, olha o tamanho desse texto, tá? Olha o tamanho desse texto. Mas vamos direto pro comando, É o comando aqui que está em negrito, beleza? A conduta do colaborador terceirizado não configura crime, porque o argumento que ele utilizou para impedir o advogado de usar o elevador não caracteriza agressão verbal, nem decorreu de proibição expressa por norma constitucional. Senhores, quando a gente lê isso aqui, a gente observa que está faltando
Mas que conduta do colaborador? Que crime? Qual conduta? Ninguém sabe. Então isso faz o quê? Com que a gente pense que a gente precisa voltar para o enunciado. Então observe, há casos aqui, por exemplo, nesse caso aqui específico, em que a CESP ela exigiu do candidato a leitura completa do enunciado. Mas há casos em que essa leitura não é necessária. Como é que eu vou saber? Eu olho para o comando, eu vou direto para o comando para economizar tempo. Se eu ver que precisa ler o enunciado, eu vou para o enunciado. Se eu ver que não precisa, como foi o caso da primeira questão, eu resolvo ler só no comando. Beleza? E como nesse caso aqui a gente precisa voltar para o enunciado, porque ele fala de uma conduta que está mencionada no enunciado, a gente vai ler o enunciado, beleza? Só para dar aqui uma aguinha. Vamos lá. Durante o horário de atendimento em um tribunal, João, agente da Polícia Judicial, foi acionado para conter um conflito. Um advogado negro relatou que fora impedido por um colaborador terceirizado de utilizar o elevador social, sob o argumento de que o equipamento era para autoridades. Beleza. João, né, que é o agente policial, verificou que o mesmo colaborador, ou seja, o mesmo colaborador terceirizado, né, permitia o uso de elevador para advogados brancos. Então, assim, basicamente só por aqui a gente já tem ali uma presunção de um possível crime que ocorreu em razão ali da cor, né, de um indivíduo. Então, nós temos aqui um caso ali de racismo, né, possível caso de racismo. Por que eu falo possível? Porque dentro de um contexto aqui faz a gente crer que realmente houve esse crime, certo? Beleza, certo. Diante disso, o agente policial, né, João no caso, conduziu o colaborador a uma delegacia de polícia e registrou um boletim de ocorrência com base em possível crime de racismo, exatamente. Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente. Senhores, só uma questão, uma curiosidade. Gabriel, mas o João, ele tinha essa obrigação, ele realmente podia levar o agente ali, o colaborador, à delegacia, mesmo que, por exemplo, a vítima não reclamasse ou algo do tipo? Senhores, podia, tá? Porque o crime de racismo, ele é um crime inafiançável, é um crime imprescritível, está previsto na Constituição, e é um crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, quando, por exemplo, um agente público, né, um policial, por exemplo, ele presenciar um caso de racismo, ele deve ali combater. Ele não deve ali esperar, por exemplo, uma iniciativa da vítima, tá? Então é um crime que exige ali uma atuação realmente definitiva do Estado, certo? Então beleza, vamos lá para o comando. Agora a gente vai para o comando de novo, né? Porque a gente precisou ler o enunciado. Vamos lá. A conduta do colaborador terceirizado não configura crime, porque o argumento que ele utilizou para impedir o advogado de usar o elevador não caracteriza agressão verbal, nem decorreu de proibição expressa por norma institucional. Senhores, aqui ó, dá pra gente entender que tá errado. Por quê? Porque configura crime sim, tá? Porque com base nos elementos aqui que o enunciado trouxe pra gente, a gente pode presumir sim que houve crime, porque o que deu a entender aqui? Que para advogado branco ele liberava para entrar no elevador, né? Para usar. Aí para advogado negro ele não liberava, porque ele alegava ali que era para só autoridade, ou seja, a autoridade é só quem é branco. Então assim, a gente há uma presunção de um crime de racismo, certo? Então o texto aqui ele faz a gente subentender isso. Então se o texto enunciado ele faz a gente subentender isso, a gente vai com base nisso. Tá? Com base no que o texto quer, isso aqui é questão de interpretação também. Com base no que o texto quer que a gente entenda. Beleza? Então houve crime sim, tá? Então aqui ó, é errado, tá? A tableta aqui é errado, beleza? Por quê? Porque houve sim agressão verbal, certo? Isso aqui, querendo ou não, é uma agressão verbal, né? Porque a gente entende aqui no caso que ele estava se referindo à autoridade somente para advogados brancos, né? Em razão apenas da cor, né? O que realmente configura a conduta de racismo, tá? Então o gabarito aqui é errado. Beleza, senhores? Vamos para a próxima questão. Aqui tá número 4, mas é 3, beleza? É 3, tá? Só para vocês não se confundirem. Vamos lá. Deixa eu dar aqui. A respeito de crimes contra a administração pública, crimes de abuso. Ó, esse aqui é enunciado, já vou pro comando. Nos crimes de racismo, é obrigatório que a vítima esteja acompanhada de advogado ou defensor público em todos os atos processuais. Observe, o comando aqui não exige que eu volte para o enunciado. Então eu vou parar por aqui mesmo e vou analisar se está certo ou está errado. Beleza? Então vamos lá, senhores. O crime de racismo, a lei de racismo, ela obriga que a vítima ela esteja acompanhada por um advogado ou um defensor público em todos os atos processuais? Sim, irmão. Todos os atos processuais. Como assim todos os atos processuais? Quando a gente fala de todos os atos processuais, a gente está incluindo aqui um ato, por exemplo, criminal. A gente está incluindo aqui um ato civil. A gente
a gente está incluindo aqui um ato administrativo, ou seja, todos os atos processuais, a vítima ela deverá estar acompanhada de um defensor ou público ou um advogado, está previsto na nossa lei. Tá? Então não é uma facultatividade, não é que ela poderá, não, ela deverá, é obrigatório, beleza? Então gabarito aqui, certo. Show, já caiu bastante em prova, tá? Não só da CESP, como que caiu no caso aqui, né? Mas das outras bancas como modo geral. E eles têm o costume de trocar, né? Esse deverá por poderá, que tá errado, é obrigatório. Próxima questão, questão número 4. Agora sim é 4, né? Vambora. Vamos direto pro comando. Vamos direto pro comando aqui, ó. Se alguém praticar crime resultante de preconceito racial, ou seja, racismo, né? Racismo. Beleza? Se alguém praticar racismo com intuito de descontração, diversão, recreação, a sua pena será aumentada de 1/3 à metade. E aí, senhores? Os senhores aí que estudam penas aí, como é que vocês estão em conta a prazos na nossa lei de racismo? Tá certo ou tá errado essa afirmação aqui? E aí, senhores? O que vocês acham? Tá certo. Beleza? Tá certíssimo. Olha aqui pra mim, agora você olha pra mim. Há 2 casos na nossa lei de racismo que a pena ela pode ser aumentada de 1/3 à metade. Certo? De 1/3. Ô, Gabriel, eu preciso saber, precisa, irmão. Até a metade. Beleza? Quais são esses 2 casos? Em caso de racismo recreativo, que é o que a gente chama, tá? Que é aquele racismo que ele é praticado ali com fins de recreação, de diversão. Então, o agente ele alega ali que ele tá só brincando, tá só se divertindo, só descontraindo, só pra tirar risada. É o famoso racismo recreativo. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, qual é, Gabriel? É aquele racismo que é praticado por funcionário público. Então, se um funcionário público ele praticar racismo, a sua pena será aumentada de 1/3 até a metade. Beleza? Então, ó, quais são os casos? Primeiro, racismo recreativo. Qual o segundo caso? Cometido por, se o agente, né, for cometido por agente público. Beleza? Show, senhores? Show? Então, ó, gabarito certo. Beleza? Vamos aqui para nossa quinta questão. Vamos lá. Vamos lá, senhores. Próxima questão, questão número 5. Vamos lá. Vamos aqui direto para o comando. Ao final, o juiz absolveu Antônio, acolhendo a tese de ausência de dolo, de ofender e sim de ânimos julgante. Bom, senhores, só nessa primeira frase, a gente já pode concluir que a gente precisa voltar para o enunciado. Porque a gente precisa entender aqui qual contexto houve essa absolvição, por qual crime Antônio estaria sendo ali julgado, né? Então a gente já vê aqui que a gente precisa voltar para o enunciado. Se eu vejo que eu preciso voltar para o enunciado, eu já vou voltar logo, para economizar tempo, tá? Certo? Então vamos voltar aqui para o enunciado. Antônio foi denunciado, Antônio, que é o réu, foi denunciado por injúria racial, pois, em 6 de maio de 2023, ofendeu Dandara, em razão da cor de sua pele preta e o aspecto de seu cabelo do tipo black, com comentários jocosos durante um jantar, no qual arrancava gargalhadas dos participantes, constrangendo a ofendido. Em sua resposta, a acusação alegou que não teve o ânimos de injuriar e que comentários não passaram de piada com ânimos jocante. Na audiência, os fatos foram comprovados pelas testemunhas. Show! Então aqui nós temos um caso aqui, senhores, que a gente já viu na nossa questão anterior, que é um caso de um possível racismo recreativo. Possível não, né? É um possível, né? Porque a gente ainda não tem ali a condenação definitiva, até então ele está sendo ali, ele está sendo ali resguardado pelo princípio da presunção de inocência. Enfim, então nós temos um caso aqui, um possível racismo recreativo, né? Que não teve a intenção de ofender, mas ofendeu, ou não teve a intenção de ofender, mas realizou, né, comentários ali que geraram ali uma ofensa à vítima, né? Como por, e foi alegado que foi com o intuito de descontração, enfim, diversão. Beleza? Então vamos analisar aqui agora o comando. Agora a gente vai pro comando. Ao final, o juiz absolveu Antônio, acolhendo a tese de ausência de dolo de ofender, e sim de ânimos jocante, certo? Nesse caso, o Ministério Público, em seu recurso, poderá fundamentar, inclusive, que o racismo recreativo, ao contrário de ser uma excludente de tipicidade, ou seja, o que é uma excludente de tipicidade? É um caso que exclui o crime, ou seja, é uma situação
que impede que aquela conduta seja considerada um crime, beleza? Isso a gente chama de excludente de tipicidade. Ao contrário de ser um excludente de tipicidade, é uma causa de aumento de pena, tá? Da pena, na verdade. Né? Então, assim, Gabriel, não entendi. O que ele está querendo dizer? O Ministério Público, ele chegou assim pro juiz. Juiz, é o seguinte, o senhor está absolvendo Antônio aqui, mas está errado. Por quê? O fato de Antônio ter praticado uma conduta aqui, né, de ofender, né, em razão da cor a Dandara, e utilizar como argumento a diversão, para arrancar gargalhada, para descontrair, isso não é um caso para excluir a tipicidade, ou seja, para excluir o crime. Não. Isso é um caso de aumento de pena. Então, basicamente, isso que o Ministério se posicionou. E aí, senhores, essa afirmação, esse contexto aqui, esse comando, ele está certo ou está errado? Esse posicionamento do Ministério Público é um posicionamento correto ou é um posicionamento errado? É um posicionamento correto, senhores. É um posicionamento correto. Porque é de fato isso que deve ser feito. O juiz não pode absolver Antônio em razão de ter praticado ali com o intuito de descontração. Por quê? Porque segundo a nossa lei, que a gente viu na nossa questão anterior, se for praticado com o contexto de descontração, o agente está sujeito a aumento de pena de 1/3 a metade. Então aqui está certo, tá? Diante do posicionamento do Ministério Público, beleza? A afirmação como um todo está correta, tá? Então vamos para a próxima questão, questão número 6. Vamos lá, senhores, vamos direto para o comando, tá? Se precisar, a gente volta ali para o enunciado. É atípica. O que é atípica, Gabriel? O que é atípica, senhores? Atípico, senhores, significa que não é crime. Você traduz aqui, ó. Não é crime. Por quê? Lembra que a gente estava falando aqui na nossa questão anterior sobre a excludente de tipicidade? Tipicidade é um dos elementos para se formar o crime, né? Dentro da teoria geral do crime, lá na matéria de direito penal, a gente vai ver que tem um fato lícito, típico, culpável, né? Enfim, tipicidade é um dos elementos para configurar crime. Então, quando a gente fala que é uma conduta atípica, a gente está falando que é uma conduta que não é crime, tá? Então, vamos lá. É atípica a conduta. Vamos analisar aqui a questão. É atípica, ó, se acostume com esses termos, tá? Tipicidade, atípica. Se você está estudando, você tá vendo, você vai ver isso na matéria de direito penal, tá? Mas se acostume com esses termos. Se você ainda não viu, você tá vendo aqui agora comigo, beleza? Então vamos lá. É atípica a conduta de injuriar alguém em razão da sua procedência nacional, no contexto de uma piada com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Senhores, isso aqui já está sabendo que está errado. Você que fez aqui essas duas últimas questões comigo, você já vai saber que essa questão aqui está errada. Por dois motivos. Primeiro, porque ele utilizou como justificativa, para não ser uma conduta criminosa, né, para ser uma conduta atípica. Ele utilizou como justificativa o fato de ser uma piada, o que a gente já sabe que nunca vai ser utilizado como justificativa a piada, muito pelo contrário, né, a piada não vai ser utilizada, na verdade assim, nunca vai ser utilizada como justificativa para ser atípica, ou seja, para não ser crime, uma conduta feita ali com intuito de piada, por exemplo. Muito pelo contrário. Ela pode ser utilizada para ser caso de quê? De aumento de pena, né, a gente já viu isso na nossa lei. Então já está errado por conta disso. O segundo ponto, na nossa lei de racismo, ela traz as 5 possibilidades, né? São 5 possibilidades. Na verdade, são 6, né? Com a orientação sexual. Nós vamos ver aqui. Ela traz 5 formas de discriminação que a lei de racismo abrange. Gabriel, quais são essas formas? Tá na nossa lei, mas eu vou destrinchar elas aqui pra você, ó. Se você tá acompanhando o canal, você já sabe qual é o mnemônio. O mnemônio é esse aqui, senhores, ó. R2-CEP, tá? Essas são as circunstâncias aqui de racismo, beleza? De discriminação. Se for praticado aqui dentro dessas 5 circunstâncias, vai configurar racismo. Gabriel, quais são? Vamos lá, os 2 R são de quê? São de raça e religião, certo? Então quer dizer que se uma pessoa discriminar a outra pela religião dela, ela está cometendo um crime de racismo? Tá. O C é cor. O E é de etnia. Tudo bem? E o P é de procedência nacional. O P é o que muita gente se confunde ou até mesmo acaba esquecendo, tá? Procedência nacional. O P, pessoal, em razão da procedência nacional. O que significa procedência nacional? O seu lugar de origem. Então, por exemplo, um exemplo típico aqui é o caso de xenofobia, que existe muito com os nordestinos, em razão da sua forma de se comunicar, por exemplo, né? Então, o caso de xenofobia, por exemplo, é crime. Xenofobia é crime. Tá? Resguardada pela lei de racismo. Discriminação em razão da procedência nacional, tá? É crime, beleza? Então esses são os 5 casos, tá? Então aqui, ó, no caso de injuriar alguém em razão da sua procedência nacional, é crime de injúria racial, é crime de racismo, porque a injúria racial ela foi equiparada ao crime de racismo, ela tá encontrada ali dentro de uma espécie de racismo,
beleza? Então, gabarito errado, tá? Show? Próxima questão aqui número 7, né? Vamos lá, senhor, está acabando, hein? Vamos embora. Vamos direto pro comando aqui, ó. Vamos lá. Um garçom que se recuse a atender determinado cliente por este ser nordestino pratica crime previsto na citada lei. Qual é a citada lei? Ó, vamos pronunciar aqui, ó. Essa aqui é a nossa lei de racismo. Lei de racismo. Gente, senhores, foi o que eu acabei de conversar com vocês, ó. Eu botei justamente para vocês verem como é que a banca cobra, não é um bicho de 7 cabeças. Basta você saber fazer questão e estar disposto a estudar, beleza? Então, um garçom que se recusa a atender determinado cliente por ele ser nordestino, isso aqui é um crime de quê? É um crime de racismo, porque está sendo discriminado, no caso do nordestino, em razão da sua procedência nacional. Isso aqui é um crime de racismo. O garçom vai responder por racismo, beleza? Então, ó, é um crime previsto na citada lei. Sim, é um crime previsto na citada lei de racismo, tá? Gabarito aqui, ó, certíssimo, beleza? Próxima questão número 8. Vambora. Vamos lá, vamos direto pro comando, hein? Ó, condutas homofóbicas e transfóbicas podem configurar crimes abrangidos pela referida lei. Qual é a referida lei? Nossa lei de racismo. E aí, senhores? Condutas homofóbicas e transfóbicas, elas podem configurar crimes que são abrangidos, na verdade, né? Pela lei de racismo? Sim, né? Eu falei com vocês no começo da aula sobre a questão da ação da ADO 26, né, ação declaratória por omissão, né, porque em razão de não ter uma lei específica, né, para criminalizar a homofobia, a transfobia, elas foram incluídas ali dentro da lei de racismo, justamente para evitar uma impunidade, né? Então, ó, gabarito aqui, ó, certíssimo, beleza? Senhores, leia com atenção, que você vai ver que muitas questões não é um bicho de 7 cabeças, muitas questões estão ali para serem acertadas, de fato, beleza? Então não fique com medo, vai para cima. Essa aqui é a questão 9, né? Coloquei aqui 10, mas é a 9, beleza? Vamos lá, vamos aqui pro comando. O comando, consequentemente, aqui é o enunciado, né? Então, vamos lá. Pratica crime o empregador que, por motivo de discriminação de raça ou cor, deixa de conceder equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Senhores, olha aqui pra mim. Agora eu quero que você olhe aqui pra mim, irmão. Esse caso aqui de deixar de conceder equipamento ou deixar de promover a pessoa, deixar de garantir benefícios profissionais, certo? Ou tratar de maneira inadequada ali em razão da cor, em razão da etnia, em razão da procedência nacional, em razão da raça, em razão da orientação sexual, isso tudo é crime de racismo. Tá previsto, ó, vamos lá, olha aqui para a tela, tá previsto lá no nosso artigo 4º, parágrafo único. Parágrafo único, beleza? No artigo 4º, parágrafo único, está escrito desta maneira, tá? No caput, né, na parte ali principal do artigo 4º, a gente vai ver lá o crime de negar ou obstar o ingresso numa empresa privada, e dentro do parágrafo único vai ser citado três situações que configuram racismo, tá? Que se forem praticadas em razão de uma discriminação, em razão das 5 circunstâncias que eu mencionei para vocês anteriormente, né? A R2CEP, que tá aqui, ó, tá bem aqui, vai configurar crime de racismo, tá? Então, quais são essas 3 circunstâncias? Se eu deixar, por exemplo, de conceder equipamentos necessários, se eu, por exemplo, deixar de garantir benefícios sociais ou de promoção, né? Eu deixar de promover aquela pessoa só pelo fato dela ser nordestina, por exemplo, ou se eu oferecer um tratamento diferenciado para aquela pessoa, incluindo ali, por exemplo, a remuneração diferenciada, tá? Em razão da raça, em razão da cor, da etnia, da procedência nacional, isso configura conduta de racismo. Então, ó, esse comando aqui, ó, pratica crime, o empregador. O que é um empregador? É aquele que emprega, aquele que oferece emprego, ou seja, um empresário, que por motivo de discriminação de raça ou cor, deixa de conceder equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Senhores, está correto, tá? Pratica crime sim, beleza? Está previsto ali no artigo 4º, parágrafo único, salvo me engano, aqui é o primeiro inciso, tá? Primeiro inciso. São 3, eu já citei os 3 para vocês, né? Vamos lá, próxima questão número... Agora sim, questão número 10. Vamos lá, senhores. Ó, aqui tá em negrito tanto o enunciado quanto o comando, mas eu sei que o comando aqui é o último, essa parte aqui, tá? Vamos lá, vamos direto pro comando. O fato de um empresário, por preconceito em relação à cor de determinado empregado, impedir sua ascensão funcional na empresa, configurará delito contra a organização do trabalho e não crime resultante de preconceito. Esse crime resultante de preconceito aqui é a mesma coisa que racismo, tá? Olha aqui pra mim aqui, ó.
A nossa lei de racismo, ela não é chamada de lei de racismo assim, né? Se você for precisar, por exemplo, é Lei 7716 de 89. Você vai ver lá a lei contra o crime de resultante de preconceito. Você vai dar dessa forma, lei de preconceito, lei de crime resultante de preconceito, né? Então vai estar dessa forma, tá? Então o que está falando aqui essa afirmação aqui? Primeiro, se você ler essa afirmação, com base no que eu li aqui, você acha que está certo ou está errado isso aqui? A gente acabou de falar disso na nossa questão anterior. A ascensão funcional, senhores, o que é a ascensão funcional? É a promoção. A ascensão funcional isso é a promoção. Ó. Então, a ascensão funcional, o que é ascender? É subir, certo? É subir, tá? Então, a ascensão funcional é subir, é progredir, é ser promovido, tá? Então, ó, o fato de um empregado que por preconceito em relação à cor, o fato de um empregador, de um empresário, né, perdão, o fato de um empresário por preconceito em relação à cor, ou seja, deixa claro aqui, ó, que em relação à cor, então já deixa claro aqui que é uma conduta de racismo, né, uma possível conduta de racismo, certo? De determinado empregado impedir sua ascensão funcional, ou seja, impedir sua promoção, isso aqui, ó, tá previsto lá no artigo 4º, ó, parágrafo único, tá, que a gente acabou de ver ali, ó, inciso 2, parágrafo único, tá? Impedir sua ascensão funcional na empresa, configurar delito contra a organização do trabalho, não é um crime contra a organização do trabalho, é um crime de racismo, tá previsto na nossa lei de racismo, beleza? Então aqui, ó, é errado, senhores, é errado, porque não é um crime contra a organização do trabalho, tá? Configurar delito contra a organização do trabalho e não crime de resultante de preconceito, não, vai configurar crime resultante de preconceito, ou seja, vai configurar crime de racismo, beleza? Aqui ele trocou, né? Não vai configurar crime contra a organização do trabalho, não. Vai configurar crime de racismo, beleza? Então, gabarito errado. Senhores, encerramos aqui a nossa bateria de questões. Foram 10 questões da CESP sobre a lei de racismo, com os principais pontos para você pegar, para você anotar, bisurar, gabaritar, beleza? Se você quiser que eu traga mais questões de outras leis que está prevista ali no seu edital, deixa o like, dá uma sugestão aqui nos comentários para estar ajudando a gente. Eu realmente espero que eu possa ter contribuído no estudo de você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao canal se você está chegando aqui por agora. E é isso, vamos pra cima, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos embora, correr atrás do nosso sonho, beleza? É isso, valeu, tamo junto, Deus abençoe a todos. É isso, até a próxima.